E o Michael tentou pegá-lo, mas ele simplesmente desabou nos braços do Michael. Então o Michael o deitou no chão. Michael e Carrie Ives mentiram à polícia nas primeiras perguntas para esconder o estado terrível do neto. Depois ficou tudo bem o dia todo, pois levamos ele para fazer compras conosco. Espera. E ficou tudo bem, perfeito. Ethan Ives Griffiths nasceu no país de Gales em 27 de abril de 2019, filho de sua mãe, Shannon Ives, e de seu pai, Will Griffiths. Diziam que ele era sorridente, carinhoso, extrovertido, cheio de atitude e barulhento. Ethan gostava de carinho e de brincar no jardim. Ele também tinha 2 irmãos mais velhos. Os pais do menino tinham um relacionamento tumultuado e havia acusações de violência doméstica contra Will. Ele também foi acusado de ser agressivo com uma assistente social em junho de 2021, o que levou à sua prisão. No entanto, Will sempre negou essas acusações. Agora, depois que ele foi preso em junho, a mãe de Ethan, Shannon, levou ele e seus irmãos e foi morar com a irmã dela. Apenas algumas semanas depois, devido ao apartamento estar tão lotado, Ethan foi enviado para morar com seus avós, Michael e Carrie Ives, na casa deles na Kingsley Road, em Garden City. Então, em 16 de julho, Shannon se juntou ao filho e também foi morar com os pais dela. Foi menos de um mês depois, em 14 de agosto de 2021, às 21h20, que a avó de Ethan, Carrie, ligou para o 190, relatando que ele estava assistindo TV. Quando, de repente, ele desmaiou e ficou inconsciente. Quando os paramédicos chegaram pouco depois, levaram Ethan rapidamente ao Hospital Infantil Alder Hey. Lá, descobriram que ele havia sofrido uma lesão cerebral catastrófica. E não só isso, Ethan também estava visivelmente abaixo do peso e desidratado. Ele tinha mais de 40 ferimentos em seu pequeno corpo. As enfermeiras, que estavam claramente e compreensivelmente abaladas com o que viram, disseram que o menino de 2 anos tinha uma barriga protuberante, parecida com a de crianças desnutridas, e não parecia uma criança que recebia cuidados. No dia seguinte ao colapso de Ethan, o pai dele, Will, foi avisado por sua mãe, Shannon. Ela disse a ele que o filho deles tinha sofrido uma queda e agora estava no hospital. Naquele momento, Will achava que Ethan só tinha caído e ficaria bem. Mas ao entrar no hospital, ele nem sequer reconheceu o menininho, que ele não via há 10 semanas. Eu tive a chance de segurá-lo enquanto ele dava seu último suspiro. Foi muito emocionante. Fico feliz por ter conseguido segurá-lo em seu momento final. Ao menos ele soube que alguém que amava estava com ele. Chegamos ao hospital, obviamente, eu estava com muita esperança de que ele estivesse bem e que não fosse nada grave. Infelizmente tive que ir para o quarto sozinho e eu não conseguia acreditar que era o meu filho. Não parecia o Ethan porque ele estava completamente diferente da cabeça aos pés, não tinha peso, não tinha nada dele ali. E então, obviamente, o fato óbvio de estar completamente coberto de hematomas era uma cena de horror. No dia 16 de agosto, Will e familiares precisaram tomar a difícil decisão de desligar os aparelhos que mantinham Ethan vivo. Após os médicos informarem que não havia mais o que fazer. Após a autópsia, descobriram que Ethan tinha lesões abdominais, provavelmente causadas por pancadas dias antes de ir ao hospital. Outros ferimentos incluíam um dente lascado, cortes na boca e no lábio, que tinham um pedaço grande faltando, e hematomas na perna, nos braços e no rosto, que eram compatíveis com marcas de agarramento. Ele também tinha uma lesão grave na cabeça, que parecia ter sido causada por força deliberada ou por sacudidas. E teve que ter ocorrido no momento ou nos minutos antes de ele desmaiar.
Se ele não tivesse sofrido aquela lesão na cabeça, especialistas médicos disseram que ele teria morrido de desidratação nos próximos dias. Ele estava em pé no tapete ali, e então eu tirei os olhos dele por nem 30 segundos e ele já estava no chão, com a cabeça aqui no tapete. Ele estava de bruços, virado para o lado esquerdo. Então eu o peguei no colo. E ele simplesmente ficou mole. Então eu esfreguei o rosto dele e tudo mais. Depois esfreguei o peito dele e gritei pela mãe dele, então a mãe dele desceu correndo. E aí ele voltou. O avô dele se virou e disse: "Parem de brincar agora, meninos." E o Michael virou a cabeça por literalmente 2 segundos. E quando ele se virou de novo, ele quase caiu para trás, mas o Michael o segurou. Certo, ok. Porque a mesa estava ali. Então o Michael foi segurá-lo. E quando o Michael foi segurá-lo, ele caiu de joelhos. E então o Michael tentou levantá-lo, mas ele simplesmente desabou nos braços do Michael. Então o Michael o deitou no chão. O Michael o pegou e levou para fora para ver se o ar fresco o faria voltar, mas não adiantou. Michael molhou um pano e passou nos lábios e rosto dele enquanto repetiam: "Vamos, vamos." Independentemente do que os avós do Ethan falavam, ficou claro para os detetives que o ferimento fatal que o garotinho sofreu não foi acidental, e todas as evidências médicas apontavam que foi quase instantâneo. Portanto, os avós do menino, Michael Ives, de 46 anos, e Carrie Ives, de 45 anos, foram presos. E eles foram acusados de assassinato, de causar ou permitir a morte de uma criança e de crueldade contra uma criança. A mãe de Ethan, Shannon, de 27 anos, também foi presa e foi acusada de causar ou permitir a morte de uma criança e de crueldade contra uma criança. Shannon não foi acusada de assassinato como os pais porque as autoridades confirmaram que ela estava no andar de cima. Quando Ethan caiu, as únicas 2 pessoas que estavam no quarto com ele eram Michael e Carrie. Isso levou os policiais a acreditarem que os 2 fizeram um pacto para esconder a verdade. Ethan estava no registro de proteção à criança quando morreu e tinha um assistente social chamado Michael Cornish. Ele deveria vê-lo pelo menos a cada 10 dias. Michael fez sua primeira visita à casa da família em 22 de julho de 2021 e descreveu Ethan como sendo pequeno e tímido. Depois, ele marcou outra visita para o dia 5 de agosto, que é mais de 10 dias depois de 22 de julho. Então, não sei por que isso aconteceu. Mas, após uma conversa que o assistente social teve ao telefone com Shannon, discutindo o isolamento da família por causa da Covid, ele só conseguiu falar com a mãe na porta de casa, momento em que ela disse que Ethan estava tirando uma soneca. Uma semana depois, 2 dias antes de Ethan ir ao hospital, Michael Cornish marcou outra visita com a família. Mas quando ele chegou, ninguém atendeu a porta, então ele tentou ligar para Shannon no dia seguinte, mas novamente não obteve resposta. Depois disso, ele entrou de licença, mas enviou um e-mail ao seu supervisor para atualizá-lo sobre o caso e avisar que alguém precisava verificar as crianças. Na ausência dele, em 13 de agosto, uma agente de saúde estava programada para ir até a casa, mas Shannon ligou e cancelou o compromisso, dizendo que estava doente. Descobriu-se que, na verdade, foi porque Ethan também havia desmaiado naquele dia. Sim, um dia inteiro antes dos serviços de emergência serem acionados. Segundo o avô do menino, Michael, na tarde de 13 de agosto, a mãe dele, Shannon, o segurou pelos braços e gritou para ele se levantar antes de dar um tapa na parte de trás da cabeça dele por mau comportamento. Michael afirmou que disse para ela não fazer isso com Ethan, mas ela não respondeu. Ele acrescentou que sua filha não tinha paciência com o filho e era bastante temperamental. Michael disse que depois disso, Shannon saiu do quarto com seu neto e então ouviu um barulho, como se o menino tivesse batido a cabeça no chão. Em seguida, ele viu que Ethan havia caído no tapete e ficou inconsciente por cerca de 5 minutos. Quando o garotinho voltou a si, ele parecia ter melhorado, afirmou Michael. Então, em vez de procurar atendimento médico para o neto, ele e a esposa, Carrie, decidiram levá-lo para fazer compras no supermercado. Michael afirmou que isso era para ficar de olho nele, para que ele não ficasse sozinho com a mãe. Ele também disse à polícia que ele e a esposa pediram a Shannon se poderiam levar Ethan ao médico para ser examinado, mas ela disse que não. O avô disse que não queria deixar o menino de 2 anos sozinho com Shannon.
por causa do jeito dela, do jeito que ela costumava dar tapas na cabeça dele ou na parte de trás das pernas. Ele também informou a polícia que, pelo menos em uma ocasião, Shannon disse a Ethan que ele precisava ir se ferrar e viver em um abrigo. Pouco antes do colapso final do bebê, Michael disse que Shannon o levou para outro cômodo para alimentá-lo, e quando voltaram, Ethan estava com uma marca vermelha perto do olho. Quando Michael perguntou à mãe como ele tinha se machucado, ela respondeu que ele devia ter caído, mas ele não acreditou nela e achou que Shannon tinha que ser a causa disso. O avô foi categórico ao dizer que não teve nada a ver com a morte de Ethan ou com outros ferimentos, e que era um bom avô. Quando a avó de Ethan, Carrie Ives, foi interrogada pelos detetives e perguntada sobre como seu neto sofreu a lesão fatal na cabeça, ela disse: "Eu não faço ideia." Ela então culpou os hematomas no corpo dele por ele ser desajeitado e um garotinho que simplesmente esbarrava nas coisas. Ela disse: "Ele era muito propenso a acidentes." Ela então afirmou que sua filha Shannon às vezes dava tapas na cabeça de Ethan, mesmo que ela e Michael já tivessem dito para ela não fazer isso. Carrie disse que tinha orientado Shannon a colocar o bebê de castigo no canto, mas disseram para ela cuidar da própria vida. De acordo com Carrie, sua filha estava sempre no telefone, ignorando Ethan. Ela até estava mandando mensagens quando ele estava deitado no chão, sem responder. No dia 14 de agosto, quando Ethan desmaiou, Carrie disse que gritou para sua filha descer, mas Shannon disse para ela esperar 2 minutos porque estava no telefone. Carrie xingou sua filha e disse: "Esquece 2 minutos, ele é seu bebê." Descobriu-se que essa interação aconteceu às 21h02. Mesmo assim, os serviços de emergência só foram chamados 18 minutos depois. Mesmo que ambos os avós estivessem no quarto com Ethan quando ele ficou inconsciente, eles afirmaram que nunca encostaram nele. Câmeras de segurança do lado de fora da casa da família revelaram algo bem diferente. No dia 4 de agosto, imagens captadas no Jardim dos Fundos mostraram Ethan em um trampolim. Ele é visto sendo carregado pelo avô, Michael, pelo braço, o que os promotores mais tarde descreveriam como se Ethan fosse apenas um saco de lixo a ser jogado fora. No vídeo, Michael aparece apontando uma mangueira para o neto, colocando as mãos sobre sua cabeça e depois gesticulando para que outra criança o agrida com um soco. No dia 12 de agosto, Ethan foi visto novamente pelas câmeras de segurança, desta vez saindo de casa pela primeira vez em dias. E novamente ele estava sendo carregado pelo braço por Michael até o carro. Depois que o garotinho foi colocado no veículo, Michael é visto batendo o braço 2 vezes na direção de Ethan. No dia seguinte, o mesmo dia em que o garotinho desmaiou pela primeira vez. Imagens de vídeo mostram os avós entrando de volta na casa e eles estão imitando o jeito que o menininho de 2 anos anda. Agora, de acordo com a mãe de Ethan, Shannon, ela viu Michael levar o garotinho para o jardim na noite de 14 de agosto. Durante esse tempo, o menininho começou a chorar, então Michael o pegou pelos braços e começou a sacudi-lo, mandando ele calar a boca. Shannon informou a polícia que tentou fazer o pai parar, mas ele não quis. Ela também afirmou que não procurou ajuda médica para o filho na época porque estava apavorada com Michael. E ela também achava que poderia ser culpada pelos ferimentos de Ethan. Então, cerca de 1 hora depois desse incidente no jardim, Shannon disse que Ethan desmaiou. Ela afirmou que pediu à mãe, Carrie, para ligar para a ambulância imediatamente. Mas os pais dela disseram que esperariam de 5 a 10 minutos para ver se ele voltava ao normal, como antes. A mãe admitiu à polícia que deveria ter buscado ajuda para o filho dela mais cedo, mas estava sendo controlada e manipulada pelos pais dela. Ela disse que o motivo pelo qual tinha cancelado consultas médicas e mentido para os assistentes sociais sobre o menininho estar dormindo quando eles vieram visitar era tudo por causa deles. Quando Shannon disse que queria levar Ethan ao médico, Michael e Carrie disseram para ela não fazer isso. Eles a ameaçavam e diziam que, se alguém visse o menino de 2 anos naquela condição, ele seria levado embora. Shannon também negou ter machucado seu menininho e disse que, às vezes, ela gritava com ele ou dava um tapinha em sua mão ou no bumbum. Mas esse foi o pior que ela já fez. Ela contou aos detetives que, quando foi morar com seu filho na casa dos pais em julho, percebeu que ele tinha passado de gordinho para magro.
Ela precisou comprar roupas menores para ele, pois as antigas estavam largas. No entanto, os pais dela continuaram insistindo que Ethan estava comendo de 3 a 4 refeições todos os dias. Shannon percebeu que, durante as refeições, seu filho olhava para Michael, seu pai, como se tivesse medo. Ela até presenciou o pai fazendo Ethan ficar em pé com as pernas abertas e as mãos na cabeça por 1 a 2 horas seguidas. Mas, novamente, Shannon estava apavorada demais com os pais, principalmente com o pai, para buscar qualquer ajuda para o filho. De acordo com ela, o motivo pelo qual tinha tanto medo deles era porque vinha sendo maltratada pela mãe e pelo pai desde os 4 anos de idade. Enquanto crescia, não deixaram que ela tivesse amigos ou levasse uma vida normal. Shannon afirmou que Michael batia nela e nos irmãos, além de chutar e usar um cinto neles também. A mãe dela, Carrie, não era tão ruim quanto o pai, Michael, mas ainda assim batia em Shannon de vez em quando. Quando Ethan chegou ao hospital, médicos e enfermeiros notaram que Shannon tentou responsabilizar o menino pequeno por seus vários ferimentos. Ele só estava aprendendo a andar. Isso lhes pareceu bastante estranho, considerando a idade de Ethan. Eles também notaram que, embora a mãe estivesse chorosa no início, ela rapidamente ficou distante, pediu para ir para casa e depois ficou obcecada com o celular. Shannon também perguntou às enfermeiras se ela teria problemas por causa da morte de Ethan. O julgamento de Shannon, Carrie e Michael só começaria em julho de 2025. Durante esse período, Carrie e Michael continuariam tentando culpar Shannon pela morte de Ethan, e ela os culparia, ao mesmo tempo. Michael também admitiu que sentia nojo de si mesmo pela forma como tratou seu neto. E enquanto o júri assistia ao vídeo dele carregando Ethan até o carro pelo braço, ele disse que foi uma coisa horrível de se fazer. Quando Carrie testemunhou, ela disse que quando Ethan começou a morar com eles, ele era um garotinho gordinho e animado. Mas ele agia de forma diferente quando a mãe estava por perto, mordendo o lábio até sangrar ou enfiando comida na boca até se engasgar. Ela também disse que se Ethan alguma vez risse de Shannon, ela perdia completamente a paciência. Carrie disse ao tribunal que não estava presente no dia 13 de agosto quando Ethan ficou inconsciente pela primeira vez. Mas, se ela estivesse, teria chamado uma ambulância. No dia seguinte, ela afirmou que Shannon tinha batido em Ethan, mas ele não reclamou nem chorou. Ela então sugeriu que ele havia aprendido a não fazer isso porque coisas ruins estavam acontecendo com ele o tempo todo. No final, o júri deliberou por quase 7 horas antes de Michael e Carrie serem considerados culpados de assassinato e crueldade contra a criança. Shannon também foi considerada culpada de causar ou permitir a morte de uma criança e de crueldade contra a criança. Os 3 estão com a sentença marcada para o dia 3 de outubro. Após o julgamento, o pai de Ethan fará uma declaração fora do tribunal dizendo: "Infelizmente, não tive tanto tempo com Ethan. Mas o tempo que eu tive com ele nunca será esquecido, e ele sempre viverá em nossos corações e memórias. Ele será lembrado pelo menino sorridente, extrovertido e amoroso que ele era. Agora ele pode descansar em paz, sabendo que a justiça foi feita." Um memorial foi recentemente iniciado em um parque local localizado no Garden City Center para o pequeno Ethan. O casal então pegou um ônibus T30 e para New Eddington, onde Hazel morava com sua avó. Tia nunca mais foi vista com vida. Phil, talvez as pessoas estejam olhando para você. Bem, se acreditam no que leem nos jornais, podem fazer o que quiserem. Eu sei que fizeram isso no meu braço. Tia saiu da minha casa por ali e eu sei porque ela estava segura no caminho. Tenho certeza de que fez aquele trajeto. O que aconteceu depois disso, eu não sei. Tia Sharp nasceu em 30 de junho de 2000 em Croydon, Londres, filha de sua mãe, Natalie Sharp, e de seu pai, Stephen Carter. Ela tinha 2 irmãos mais novos e diziam que tia era vibrante, confiante, engraçada, sempre fazendo piadas e conquistando amigos. Tia adorava filmes, música e cantar, e ela costumava fingir que seu BlackBerry era um microfone. O programa favorito dela era The X Factor, e ela queria ser atriz quando crescesse. Diziam que ela era uma ótima aluna, embora faltasse mais do que seus professores gostariam. Agora,
A mãe de tia, Natalie, tinha apenas 18 anos quando a menina nasceu, e seu pai biológico, Estevão, desapareceu pouco depois do nascimento dela. Então, a própria mãe de Natalie, Christine Bicknell, ajudou a criar tia. Christine sabia como era ser uma mãe jovem, já que ela mesma teve Natalie quando tinha apenas 15 anos. Na maior parte do tempo, tia morava com sua mãe, Natalie, e seu padrasto de 29 anos, que era mais como um verdadeiro pai para ela, David Niles. Ele fazia parte da vida de tia desde os 4 anos dela. Tia também passava um tempo na casa da avó Christine, a 16 quilômetros de distância. Ela morou lá tanto tempo que tinha seu próprio quarto desde que tia tinha 2 anos. Em 2002, sua mãe, Natalie, começou a namorar Stuart Hazel. Ele tinha só 4 anos a mais que ela, apesar da aparência, mas o relacionamento durou poucas semanas. No entanto, Stuart acabou ficando com a mãe de Natalie, Christine, não muito tempo depois disso. Na verdade, foi ela quem apresentou Stuart e Natalie, para começo de conversa. Então foi uma situação bem estranha. O relacionamento entre Christine e Stuart durou mais do que o que ele teve com Natalie, e depois de apenas uma semana de namoro, ele foi morar com Christine. Stuart rapidamente se integrou à dinâmica da família, e não demorou muito para que tia e seus irmãos mais novos começassem a vê-lo como uma figura de avô. Como a avó de tia, Christine, frequentemente trabalhava em turnos noturnos, quando tia passava um tempo lá, Stuart às vezes era quem cuidava dela. Isso também aconteceu na noite de 2 de agosto de 2012. Christine, a avó de tia, estava trabalhando naquela noite. Stuart levou a garota para comprar comida, sendo flagrados pelas câmeras de segurança. Depois, eles voltaram para a casa de Stuart e Christine, onde Stuart fez o jantar, jogou PlayStation com tia e mandou a menina dormir. Em 3 de agosto, ao voltar para casa, Christine notou a ausência da neta e perguntou a Stuart para onde tia tinha ido. Stuart disse que a menina foi a Croydon, a cerca de 8 quilômetros, para fazer compras com uma amiga. Porém, quando tia não voltou até as 18h, naquela noite, Christine ligou para Natalie e perguntou se ela tinha visto tia. Ela não tinha. Assim, Christine, Stuart e Natalie entraram no carro e dirigiram pela região para ver se a menina de 12 anos só havia ficado fora até mais tarde. Brincando com uma amiga, tia esqueceu de ligar, mas não foi encontrada em nenhum lugar. A polícia foi avisada do desaparecimento às 22h. As buscas por ela começaram de imediato, e no dia seguinte, a família de tia fez um apelo emocionante para que voltasse em segurança. Enquanto a polícia analisava mais de 800 horas de imagens de câmeras de segurança, tentavam descobrir exatamente para onde tia foi. No entanto, nenhuma das imagens de vários ônibus, bondes ou lojas mostrava qualquer sinal da menina de 12 anos. As autoridades analisaram imagens do shopping onde tia teria ido com a amiga, mas não a encontraram. Era como se ela tivesse desaparecido no ar. Quando a polícia começou a conversar com os vizinhos de Christine e Stuart, um deles disse que viu tia saindo da casa naquele dia. Mas fora isso, não havia mais informações. Rapidamente, a busca pela 12 anos virou notícia em todo lugar. A família dela fez camisetas, criou cartazes e faixas, todas com o rosto da tia, para divulgar o desaparecimento. Centenas de pessoas se voluntariaram para ajudar nas buscas. 4 dias se passaram e ainda não havia sinal da tia. Stuart foi o último a ver a menina de 12 anos antes de ela sair para compras. Por isso a polícia o interrogou e revistou a casa dos avós. Apesar de encontrarem pouco, descobriram que o celular da tia estava no quarto dela. Com isso, e o fato de que as câmeras de segurança não haviam registrado a tia em nenhum momento naquele dia, a polícia começou a ficar bastante desconfiada do Stuart. Então, Stuart, é claro, começou a se sentir assim. Não só a polícia estava colocando o Stuart sob uma lupa e tratando-o como suspeito, mas o público em geral também. Por isso, ele decidiu limpar seu nome indo à televisão. 6 dias após o desaparecimento de tia, em 9 de agosto, ele se defendeu e também implorou pelo retorno seguro da menina. Me conte um pouco sobre a vida da tia. Quero dizer, ela é uma garota feliz? Ela é alegre? Ela tem algum problema? Não, ela não tem problema nenhum. Ela é um anjo dourado, alegre e despreocupada, entende? Ela é perfeita. Não tem discussões, não tem nada. Não tem nada que a gente consiga pensar, absolutamente nada. Então tia fica aqui na quinta à noite? Só com você. Christine está trabalhando.
Conte sobre a sexta-feira até a última vez que a viu. Diga exatamente o que fez. Tia desceu as escadas por volta de 10, 11 horas, algo assim. Talvez porque eu sei que ela estava falando sobre ir até Courtney. Por causa disso, ela queria acordar cedo. Ela pegou o DS do imã, jogou um pouco no DS. Eu disse, bom, vamos tomar café da manhã. Fiz uma torrada para ela que comeu e depois pediu enroladinho de salsicha, já que está sempre comendo isso. Basicamente, ela estava sentada e não leva a louça para fora, então eu levei. Comecei a lavar um pouco da louça na cozinha. Ela falava sobre o que fazia, mas eu realmente não prestava atenção. Quero dizer, as crianças falam com a gente. Entra por um ouvido, fica lá por um segundo e sai pelo outro. Quero dizer, enquanto eu estava passando o aspirador, aí ela sai da... Ela passou por mim na sala e saiu pela porta da frente. Só sei disso. Ela deixou o celular carregando porque pedi para ela sentar e carregar o aparelho. Não quis dizer para deixar carregando o que a tia está fazendo. Ela brinca naquele negócio de bebê, mas aí ela usa enquanto está carregando, então não carrega direito. Então, quando eu disse para ela só deixar os celulares carregando, significa deixar o celular dela carregando, não usar, deixa carregar um pouco, aí sim você pode levar com você ou fazer o que quiser. Porque ela já foi responsável de ir ao tribunal antes, ela é responsável de pegar trem, ônibus, bonde e tudo mais, enquanto as pessoas querem que ela vá sozinha. Então, quando ela passou por você e saiu pela porta, ela disse alguma coisa? Ela disse... Tchau, eu disse, bom, certifique-se de voltar às 6. Ela disse, e foi isso. E a porta se fechou e ela saiu. Não anoto horários exatos, mas quando ela saiu por aquela porta, eram 12h10, conferi no meu relógio. Porque enquanto eu estava limpando a porta dessa parte da minha cozinha, eu olhei para cima. E eu tenho um relógio enorme bem na minha frente, no fogão, que marcava 12h10. Agora, escuta, você basicamente está vivendo em prisão domiciliar há quase 7 dias já. Como tem sido isso? Ah, tem sido horrível, tem sido horrível. Quero dizer, a família está presa aqui dentro, sabe como é? Temos todos os jornais lá fora, todos fazendo acusações, e ontem me fizeram perguntas idiotas, tipo, você fez alguma coisa com a tia? Bem, não, eu não fiz, desculpe a linguagem, mas não, eu não fiz. Eu nunca pensaria nisso. Eu adoraria apostar, ela é como se fosse minha própria filha, pelo amor de Deus. Nós tínhamos esse tipo de relação, era esse tipo de coisa, era só isso, sabe? Ela queria? Ela conseguiu? Ela tem um lar amoroso, nunca faltou nada para ela. Então eu não consigo entender o que diabos está acontecendo. Estamos todos lá fora. Eles querem relatar a verdade. Então você se sente pressionado? Você sente que talvez as pessoas estejam olhando para você? Se eles acreditam nos jornais, podem agir como quiserem. Eu sei, no fundo, que tia saiu da minha casa. Ela saiu de lá e eu sei muito bem disso, porque viram ela andando pelo caminho. Eu sei que ela foi naquela direção. O que aconteceu depois disso, eu não sei. Após a entrevista, a polícia chamou uma especialista em linguagem corporal para analisar as imagens de Stuart. E elas concluíram que o comportamento dele não era compatível com o de um familiar preocupado. Ele parecia extremamente animado e como se estivesse tentando convencer alguém da história que estava contando. Enquanto respondia sim a algumas perguntas, era visto dando de ombros ao mesmo tempo, ou seja, como se dissesse, eu não sei. Parecia que a história dele estava completamente ensaiada. Por causa dessa entrevista suspeita, a polícia decidiu revistar a casa de Cristina e Estuardo pela 4ª vez, no dia 10 de agosto. Quando chegaram para a busca, Cristina disse aos policiais que Estuardo havia acabado de sair para a loja. E quando ele saiu, ela começou a notar um cheiro ruim, mas não conseguiu encontrar a origem. A equipe de perícia então seguiu o cheiro até o sótão, no lado esquerdo do loft. Lá, eles encontraram o corpo de tia. O corpo dela já estava ali há uma semana inteira, se decompondo a cerca de 3,5 metros acima de sua mãe, família, repórteres e policiais. Ela estava envolta em um lençol e sacos de lixo pretos, todos bem fechados com fita adesiva para impedir a saída de cheiro. Devido ao avançado estado de decomposição do corpo de tia, não foi possível determinar a causa da morte, mas acredita-se que tenha sido por sufocamento ou asfixia, possivelmente com um travesseiro. Quando a polícia encontrou o corpo de tia, eles também iniciaram a busca por Stuart, já que ele ainda não havia voltado para casa do que ele disse que seria apenas uma breve saída. Só quando as autoridades alertaram o público que procuravam Stuart, receberam uma dica que levou à sua prisão no Cannon Hill Common, às 20h25. Ele foi encontrado em um parque bebendo uma garrafa de vodka e foi preso sob suspeita de assassinato. Depois, mais 2 prisões também foram feitas.
A avó de Tia, Christine Bicknell, foi presa sob suspeita de assassinato, e o vizinho dela e de Stuart, Paul Meehan, foi preso sob suspeita de ajudar um criminoso. Paul foi o vizinho que contou à polícia ter visto Tia saindo de casa no dia do desaparecimento. Embora não se saiba exatamente por que ele mentiu para as autoridades, tanto ele quanto Christine acabaram pagando fiança pouco depois de serem presos. Por algum tempo depois disso, Christine não pôde ficar perto de sua própria filha, Natalie, nem de nenhum de seus netos. Mas não demorou muito para que ela fosse completamente inocentada do assassinato de Tia. Enquanto a polícia continuava a busca na casa da avó de Tia, eles encontraram uma bolsa que continha as roupas de Tia, além de outra bolsa no sótão que continha seus óculos quebrados. A polícia também encontrou um cartão SD que havia sido empurrado para dentro do batente da porta no andar térreo da casa. Parecia que alguém o havia escondido de propósito, então a polícia o levou. Enquanto isso, o interrogatório de Stuart estava em andamento, e a versão dele sobre os acontecimentos havia mudado completamente em relação ao que ele havia contado anteriormente às autoridades. Ele afirmou que, enquanto brincava com Tia na noite de 2 de agosto, ela de repente caiu da escada e quebrou o pescoço. No entanto, ele estava intoxicado com uma combinação de álcool e maconha, então ele desmaiou momentos depois. Só na manhã seguinte que ele acordou e descobriu Tia deitada no chão, morta. Segundo Stuart, ele ficou muito chateado e envergonhado por permitir que isso acontecesse com Tia enquanto estava intoxicado. Sem coragem de contar a Natalie e Christine o que ocorreu sob sua supervisão, ele preferiu dizer a todos que Tia estava desaparecida. Essa história não batia com o que a autópsia havia encontrado. Porém, já que Tia não só não tinha o pescoço quebrado, como também não tinha ferimentos visíveis que apoiassem essa versão dos acontecimentos. Nesse momento, a polícia já havia analisado o cartão SD encontrado na casa. E pelo que eles descobriram, sabiam que Stuart não estava dizendo a verdade e que ele tinha um motivo claro para matar Tia. Eles descobriram que Stuart fez buscas na internet até mesmo nos dias após o suposto desaparecimento de Tia, por coisas como garotas nuas, fotos ilegais de incesto com menores de idade, estupro violento e forçado e menininhas de óculos. As autoridades também encontraram centenas de imagens impróprias de meninas com menos de 13 anos, incluindo fotos da própria Tia. Também havia vídeos de Stuart se masturbando com vários objetos encontrados pela casa. Em um dos vídeos que Stuart havia feito de Tia, ela estava passando loção nas pernas e não tinha a menor ideia de que estava sendo filmada. Ele também havia feito vários vídeos dela enquanto ela dormia. Lembre-se, todos esses eram vídeos de uma menina que ele criou desde os 2 anos de idade e que o considerava como um avô. Tia amava Stuart e não fazia ideia das intenções malignas dele. Então, outra imagem horrível de Tia foi descoberta. Ela estava deitada nua, posada de forma sexual na cama da casa da avó, e havia sangue visível nos lençóis. Parecia que a foto havia sido tirada algum tempo depois que ela foi morta em 3 de agosto. A polícia também encontrou um vibrador na casa que tinha sangue e, quando foi testado, foi determinado que pertencia à Tia, de 12 anos. Também foi encontrado sêmen dentro do quarto da menina, assim como em um par de shorts que ela havia usado anteriormente. A questão é que Stuart Hazel nunca escondeu seu extenso histórico criminal, que incluía 30 condenações ao longo de 22 anos. Esses crimes incluíam tráfico de drogas, agressão com motivação racial, roubo e causar lesão corporal grave. Mesmo assim, Tia foi deixada sozinha com ele em várias ocasiões em 2003, apenas um ano depois de ele ter se tornado parte da vida da família. Stuart havia sido preso por quase 3 anos por fazer parte de uma gangue que vendia crack e heroína. De acordo com a polícia, ele e seus amigos causaram muita miséria e criminalidade na região. Então isso aconteceu depois que ele terminou com a mãe da Tia, mas antes de começar a namorar a avó da Tia, então era algo que a família provavelmente já sabia. Também houve uma vez, em 2009, em que Stuart, que era frequentador assíduo da taverna Randall, ali perto, foi expulso após um incidente. Mas então ele retornaria à taverna horas depois levando um facão. Felizmente, o dono havia trancado as portas e chamado a polícia antes que Stuart pudesse machucar alguém nessa ocasião. Ele foi preso por 12 meses por portar uma arma em público.
E pela própria confissão da avó de tia, Stuart bebia regularmente e isso o deixava irritado e briguento. Ele também fumava maconha na frente das crianças em casa. Então, embora ele nunca tivesse cometido crimes contra crianças antes, Stuart não era o tipo de pessoa que você gostaria de ter perto dos seus filhos, muito menos cuidando deles sozinho. Stuart foi a julgamento em maio de 2013 e, embora inicialmente tenha se declarado inocente, acabou mudando sua declaração 5 dias após o início do julgamento. Segundo ele, foi porque a família de tia já tinha, abre aspas, sofrido o suficiente. Mas, na verdade, ele estava apenas com muito medo de lidar com o contra-interrogatório sobre sua história, que era claramente uma mentira. No julgamento, as fotos do cartão SD seriam exibidas ao tribunal. E várias pessoas, incluindo a mãe de tia, Natalie, teriam que sair da sala porque ficaram muito abaladas com essas imagens. No fim, concluiu-se que Stuart matou tia após avançar sexualmente sobre ela. Quando ela resistiu ou ameaçou contar, ele a matou. Stuart, então, seria condenado à prisão perpétua, com um mínimo de 38 anos enquanto a família de tia gritava "monstro" da galeria do público. Além disso, o vizinho que disse ter visto tia saindo de casa naquele dia seria condenado a 5 meses de prisão. Um funeral privado foi realizado para tia Sharp em 14 de setembro de 2012 e ela foi cremada em junho de 2013. A casa onde sua morte horrível ocorreu foi demolida. Ele simplesmente morreu. O patologista disse que nenhuma causa definitiva de morte pode ser identificada, e a morte de James foi certificada como causas naturais desconhecidas. Witkowski ainda questiona o que ocorreu na noite da morte de James e contratou uma patologista forense particular para revisar o caso. Como uma criança de 2 anos falece sem explicação? James Riker Beale nasceu em 6 de outubro de 2017, filho de Kara Witkowski e Thomas Beale, em Palatine, Illinois. James era um menino doce que fazia todos sorrirem. Ele adorava brincar com a irmã, cantar e dançar. James também gostava de monstros, adorava a música Baby Shark e diziam que ele era muito aventureiro e curioso. Os pais de James, Kara e Thomas nunca se casaram, mas ficaram juntos por 5 anos. E durante todo o relacionamento, Kara disse que Thomas era abusivo emocional e fisicamente com ela. Ele dizia que ela não era boa mãe, que os filhos não gostavam dela e que ela não valia nada. As coisas no relacionamento deles pioraram ainda mais em agosto de 2018, quando Thomas estuprou e sodomizou Kara. Alguns dias depois que isso aconteceu, Kara confrontou Thomas e ele acabou pedindo desculpas. Ele então deu a desculpa de que isso aconteceu porque ele tinha muitos traumas na infância. Ele contou para Kara que seu pai, Jerry Beale, havia abusado sexualmente dele, o que teria causado depressão, transtorno dissociativo de identidade, transtorno de personalidade antissocial e transtorno de personalidade narcisista. Ele disse que foi uma das outras personalidades dele que a estuprou, mas Thomas também prometeu para Kara que iria fazer terapia. Ele queria melhorar, então ela decidiu ficar com ele. Mas mesmo com Thomas indo para a terapia, as coisas no relacionamento dele com Kara não melhoraram em nada. E em março de 2019, Tom na verdade estuprou Kara mais uma vez. Depois desse incidente, Kara procurou um grupo de TEPT nas redes sociais e fez uma postagem sobre o que tinha acontecido com ela. Bem, Tom acabou descobrindo e ligou para ela, ameaçando sua vida. Então, Kara decidiu que já era o suficiente e denunciou o estupro à polícia. Ela também começou a fazer um plano para escapar de Tom. Ela ia levar seus 2 filhos e ficar com uma amiga até conseguir se reerguer, mas Tom descobriu isso também. E ele disse para Kara que se ela fosse embora, ele não só se mataria, mas também mataria ela. Kara sabia que não ia ficar com esse homem horrível por mais tempo. No entanto, quando Tom percebeu que Kara não estava blefando, que ela não voltaria para ele, ele decidiu contar a verdade para ela. Na verdade, ele nunca fez terapia, apesar de dizer que tinha feito. Ele também confessou que nunca teve transtorno dissociativo de identidade ou múltiplas personalidades. Além disso, em um momento antes disso, Tomás havia dito que essa personalidade alternativa o fez quase espancar uma criança até a morte. E a juíza que mais tarde presidiu o caso de custódia deles, juíza Dalton, sabia disso, então só lembre-se disso.
Cara perguntou a Tom se as crianças estavam seguras com ele, ao que ele respondeu que provavelmente era um perigo maior para elas do que para ela, porque ele a amava mais. Thomas foi preso depois que Cara denunciou o estupro à polícia. No entanto, ele nunca foi acusado e acabou sendo liberado já no dia seguinte. A polícia disse que não havia provas suficientes, mesmo que Cara tivesse mensagens de texto em que Thomas admitia o que tinha feito com ela. Além disso, Cara nunca foi notificada quando Thomas foi solto da cadeia no dia seguinte à sua prisão, e ele apareceu na casa dela. Ao chegar, Tom encontrou Cara, mas felizmente ela estava com uma amiga, então ele não machucou ninguém. Mas Cara decidiu que era hora de pedir uma ordem de proteção de emergência contra seu ex, agora, depois de algumas semanas desde a separação deles. Tom estava usando o carro de Cara porque, mesmo estando no nome dela, ela não tinha carteira de motorista. Ele tinha, e quando devolveu o veículo para Cara, ela estava limpando o carro e encontrou um HD que sabia que pertencia a Tom, e nele ela encontrou milhares de imagens de CP. Tom mais tarde admitiu que aquele era o HD dele e pediu para Cara destruí-lo para ele, o que ela obviamente não faria. Cara notificou a polícia e o Serviço de Proteção à Criança sobre a situação. Mais ou menos na mesma época, a filha de Cara e Tom contou para Cara que seu avô, com quem ela e o pai moravam, Jerry Bill, havia tocado suas partes íntimas, que também estavam muito vermelhas e irritadas. A garotinha também tinha muitos hematomas nas pernas e disse que o avô tinha batido nela. A polícia então abriu uma investigação contra Jerry Bill. Depois disso, Cara entrou com uma petição de emergência para tentar garantir que Thomas só tivesse visitas supervisionadas. Isso foi em abril de 2019. Quando o caso chegou ao tribunal, o juiz Dalton recusou-se a ouvir Cara ou analisar suas provas. Ela ainda possuía uma gravação da filha, relatando o que o avô fez com ela. Então, o pedido de Cara foi negado e Thomas recebeu permissão para visitas sem supervisão 4 dias por semana com James e sua irmã mais velha. Quanto ao avô deles, Jerry, ele só foi orientado a não ter nenhum contato com as crianças. Mas, como eu disse, ele morava com Tom, então, consequentemente, ele morava com as crianças 4 dias por semana. Mas quando o juiz foi informado disso, ele apenas disse que Jerry poderia ir para outro cômodo. As crianças vão ficar lá por dias, Jerry não vai simplesmente ficar em outro cômodo por horas a fio. Vamos lá. Quase 2 semanas depois de conseguir mais tempo de custódia do que deveria, Tom decidiu machucar ainda mais sua ex. Ele entrou com petição para limitar o tempo dela com os filhos. Isso foi feito pelas costas dela, e enquanto ela estava no trabalho, então Cara nunca teve a chance de se defender das alegações que Tom fez para conseguir a custódia, e o tribunal acabou concedendo a ele a custódia temporária majoritária. E eles determinaram visitas supervisionadas para Cara, então Tom agora tinha quase 100% da custódia das crianças, e Cara só tinha algumas visitas supervisionadas de vez em quando, mesmo com as crianças se machucando sob seus cuidados. A última vez que Cara veria seu filho James com vida foi em 6 de agosto de 2019, mais de 2 meses antes de sua morte. Em setembro de 2019, Cara foi intimada ao tribunal por desacato, após se manifestar contra uma ordem de silêncio. E ela foi ameaçada com prisão por dizer que as autoridades a colocaram contra a parede e a forçaram a aceitar um acordo de custódia 50-50. Cara sabia que algo estava errado com seus filhos, e ela fez tudo ao seu alcance para tentar protegê-los. Infelizmente, James acabaria morrendo na noite de Halloween. Foi no dia 31 de outubro de 2019, por volta das 22h, que o 911 atendeu a um chamado no quarteirão 1300 da East Evergreen Drive, em Palatine. James foi encontrado no quarto principal dos avós, em cima da cama, deitado de costas, e seus lábios estavam azuis. Uma pequena bolha e espuma vermelhas saíam do nariz e da boca dele. O garoto foi levado às pressas para o Northwest Community Hospital, em Arlington Heights. Apesar dos esforços dos paramédicos e da equipe do hospital, James foi declarado morto, segundo seus avós, que não deveriam cuidar dele devido ao histórico de abuso sexual de Jerry. O pai contou que o menino estava na cama brincando com um aparelho eletrônico após Thomas sair para o trabalho. A avó dele então foi tomar banho, mas quando voltou, achou que James estava apenas dormindo na cama. Ela então percebeu que os lábios dele estavam roxos e chamou os serviços de emergência. O pai de James, Thomas, disse que saiu para o trabalho às 21h35. Deixando seu filho sob os cuidados da mãe, Thomas disse à polícia que, antes de sair naquela noite, seu filho parecia saudável e responsivo.
Ele também acrescentou que, antes de sair, James estava um pouco quente e que ele iria levá-lo ao pediatra pela manhã. Uma autópsia no corpo de James levaria mais de 3 meses para ser concluída. E quando o resultado saiu, mostrou que a causa da morte de James foi devido a causas naturais indeterminadas. E tinha se passado menos de 24 horas desde a morte de James quando a polícia descartou o crime e encerrou a investigação. O médico legista tentou dizer que a morte de James foi causada por morte súbita e inexplicada na infância, algo que só acontece com uma em cada 100.000 crianças. Mas a questão é que os prontuários médicos de James mostravam que ele havia sido tratado várias vezes nos últimos meses por prolapso retal. A autópsia dele afirmou que isso não contribuiu em nada para a morte dele. A mãe de James, Cara, disse que o filho dela, na verdade, tinha sido hospitalizado 9 vezes ao todo por causa do prolapso retal. E quando ela procurou respostas com o ex-marido, Thomas, ele apenas disse que James estava constipado. No entanto, Thomas disse aos médicos que James não tinha histórico de constipação. A mãe de James, Cara, também foi informada de que, durante 4 dessas consultas, exames de estupro haviam sido realizados, mas ela nunca viu nenhum resultado desses exames. Além disso, Cara só soube disso após a morte do filho, pois ninguém a havia informado. De acordo com os registros médicos de James, ele estava em alto risco de morbidade desde agosto de 2019. Isso ocorria porque ele passou por uma cirurgia de reparo retal, mas seu reto ainda não voltava ao lugar. Então, considerando isso e o fato de que havia uma bolha vermelha saindo do nariz de James, além de espuma vermelha saindo da boca dele, a mãe dele, Cara, sabia que a morte dele não tinha sido um acidente e decidiu pedir uma segunda autópsia. Ele amava monstros de paixão. As únicas lembranças que Cara Witkowski tem do pequeno James, de 2 anos, cabem numa sacola de compras. Eu não tive absolutamente nenhum encerramento em relação a tudo isso. A ex de Witkowski cuidava de James naquela noite de outubro, quando a polícia de Palatine foi acionada sobre uma criança de 2 anos inconsciente em parada cardíaca. Ele estava deitado de costas e seus lábios estavam roxos. Mas quando Witkowski chegou ao hospital, James já havia falecido. Quando você está sentada aqui me dizendo que não pode me explicar como meu filho morreu, eu não consigo acreditar nisso. Mais de 3 meses se passaram sem resultado da autópsia do médico legista do condado de Cook, até esta semana, quando ela recebeu a carta. Ele simplesmente morreu. A patologista disse: nenhuma causa definitiva de morte pode ser identificada, e a morte de James foi certificada como causas naturais desconhecidas. Witkowski ainda questiona o que ocorreu na noite da morte de James e contratou uma patologista forense particular para revisar o caso. Como uma criança de 2 anos falece sem explicação? Esta é uma categoria de morte que escapa à ciência, hoje. Laura Gould Crandall lidera uma fundação nacional que busca responder a essa pergunta, afirma Crandall. O caso de James atualmente se enquadra na categoria de morte súbita e inexplicada na infância, que atinge cerca de 1 em cada 100.000 crianças. Eles não sabem prever nem prevenir isso. Registros obtidos pelos investigadores da CBS-2 mostram que, desde 2014, o médico legista do condado de Cook não conseguiu encontrar explicação para a causa e a maneira das mortes de 26 crianças entre 1 e 4 anos de idade. Crandall concorda que essas famílias precisam de mais respostas. O legista que realizou a autópsia do menininho da primeira vez, John Walsh, supostamente nem tinha as credenciais necessárias para realizar a autópsia. O médico legista também manteve o coração, o cérebro e os órgãos do pescoço de James, mesmo depois que a autópsia foi concluída. Eles disseram que isso era para testes genéticos de DNA para ver se conseguiam confirmar a causa da morte súbita e inexplicada na infância. Como o coração e o cérebro de James foram mantidos para isso, não há razão para manterem seus órgãos do pescoço. Com a ajuda de uma advogada civil, a patologista contratada por Cara conseguiu obter os órgãos, mas só 8 meses depois. A segunda autópsia concluiu que James Bill morreu por trauma na medula espinhal cervical. Isso causou o inchaço da medula espinhal, dificultou a respiração, provocou inchaço e morte cerebral, levando à conclusão de morte acidental. O relatório da autópsia afirmou que mais investigações eram necessárias para determinar a causa das lesões, e a polícia e os serviços de proteção à criança foram informados. Além disso, os únicos incidentes que poderiam levar a esse tipo de lesão cervical na coluna seriam um acidente de carro, queda, lesão esportiva ou abuso infantil.
Um relatório de suspeita de abuso e negligência infantil, que havia sido apresentado por um médico e pelo patologista forense, foi considerado infundado após uma investigação dos serviços de proteção à criança. A mãe de James, Cara, diz que continuará lutando por justiça para seu filho. Ela vai lutar até que alguém finalmente seja responsabilizado pela morte dele. A polícia disse que durante a investigação não encontrou nenhuma evidência de crime, por isso encerrou o caso. Eles também realizaram um kit de exame de agressão sexual em James após sua morte, mas o laboratório criminal apontou a ausência de outro DNA, segundo a polícia. O chefe de polícia também disse que, se Cara fornecer qualquer nova evidência no futuro, eles investigarão mais a fundo o caso. Mas não seria função deles buscar evidências e não dela. Após a morte de James, Cara manteve a guarda da filha, 4 dos 7 dias da semana. No entanto, o pai dela, Thomas, ainda ficava com a menina nos outros 3 dias da semana. Cara estava fazendo tudo o que podia para conseguir a guarda total da filha, mas não sei qual é o status disso. Cara também iniciou uma campanha no Change.org pedindo a reabertura da investigação da morte de James. Desde a morte dele, ela também realizou vários protestos pacíficos em frente ao Departamento de Polícia de Palatine, mas até hoje ainda não houve justiça para James Beale. Dennis Vaughan Jr. nasceu em 11 de julho de 2014 em Laconia, New Hampshire, que é uma cidade próxima ao lago Winnipesaukee, no leste de New Hampshire. A mãe de Dennis se chamava Danielle Vaughan e o pai dele é Dennis Vaughan Sr. Por ter o mesmo nome do pai, Dennis Jr. era carinhosamente chamado de Boo. Em vez disso, ele era um garotinho divertido, inteligente e feliz, que adorava comer pizza e assistir Barney, o dinossauro, entre outras coisas. Boo também queria crescer e se tornar bombeiro. Ele tinha 2 irmãos mais velhos e um irmão mais novo. A mãe de Dennis, Danielle, teve uma infância difícil. A mãe dela era abusiva, e quando Danielle tinha apenas 15 anos, sua mãe, Sherry Connor, decidiu que queria ir embora e começar uma nova vida sem a filha. Então ela deixou Danielle sob os cuidados de um homem de 48 anos, chamado Dennis Vaughan Sr. e sua esposa na época. Como esse era o nome do pai de Dennis, você já imagina o que aconteceu. Danielle e Dennis acabaram se envolvendo romanticamente, e apenas 3 anos depois que Danielle foi deixada sob seus cuidados, ela ficou grávida. Então, Danielle se tornou mãe. Quando tinha apenas 18 anos, ela e Dennis acabaram se casando e tiveram 4 filhos ao todo. Com o passar dos anos, Dennis Sr. se tornou cada vez mais controlador e abusivo, e ele e Danielle começaram a usar heroína. Dennis Sr. foi preso diversas vezes por acusações de drogas. E então, em 2016, a polícia invadiu a casa deles e as 4 crianças foram retiradas dos cuidados de Danielle, e ele foi preso. Boo tinha só 3 anos quando foi separado da mãe e colocado em um lar adotivo com seus irmãos. Mas ter seus filhos tirados dela não fez Danielle afundar ainda mais. Na verdade, ela decidiu que era hora de colocar sua vida nos trilhos. Ela estava determinada a recuperar a guarda dos filhos, que amava. Danielle saiu do relacionamento violento e depois largou a heroína. Ela também se submeteu a testes de drogas exigidos pelo Estado para garantir que estava limpa o tempo todo. Danielle encontrou uma moradia estável por conta própria e depois completou vários programas de aconselhamento em saúde mental, além de vários programas de reabilitação para dependência química. Mesmo assim, alguns obstáculos ainda impediam Danielle de recuperar seus filhos. Infelizmente, houve disputas entre Danielle e a família adotiva das crianças, pois eles não cumpriam com as ligações e visitas obrigatórias que ela tinha direito de fazer com seus filhos. E isso estava impedindo Danielle de reunir todos os documentos necessários para provar que era uma mãe apta. Agora, o DCIF, que sabia da situação, não fez nada por ela. Então, em 2017, Danielle foi ao tribunal e implorou para que garantissem a cooperação do DCIF. Então, em resposta, em junho de 2017, o tribunal pediu ao DCIF que colocasse as crianças sob os cuidados da mãe de Danielle. Sherry, sim, essa mesma. Mas o tribunal também disse que o DCIF precisava monitorá-los constantemente enquanto eles estivessem morando na casa de Sherry.
assim como fazer uma verificação completa nela antes de colocar as crianças sob sua guarda. Eles fizeram alguma dessas coisas? O DCIF concordou com o tribunal e decidiu colocar Boo, junto com seus 3 irmãos, na casa da avó dele. Agora, isso só deveria durar até que Danielle cumprisse os requisitos necessários para ter as crianças de volta, e ela já tinha cumprido a maioria deles. Então você imagina que seria uma situação bem temporária, porque Danielle também estava relutante em deixar os filhos lá. Ela sabia como tinha sido a infância dela, mas tinha a esperança de que a mãe não machucaria os próprios netos. Então, em uma avaliação preliminar de Sherry para a tutela, nem mesmo no segundo nível do primeiro nível preliminar, o DCIF considerou ela inadequada. Eles tinham recebido relatos de que Sherry, associada a conhecidos traficantes de drogas, bebia álcool regularmente até ficar embriagada, assustava as crianças, batia em Danielle e um dos irmãos de Boo até disse que Sherry, sua avó, brincava com o pênis dele quando estava bêbada. Ok, você está ouvindo tudo isso? Essas crianças ficaram sob os cuidados de Sherry. Não estou brincando. É inacreditável, inacreditável. No dia 10 de julho de 2017, apenas 12 dias depois que Sherry levou as crianças para sua casa, ela foi ao escritório distrital do DCIF, com 3 das crianças junto com ela. Ela foi lá reclamar que não estava recebendo dinheiro suficiente pelas crianças e que o DCIF as deixou lá sem nada. Então, apenas 2 meses depois que Sherry recebeu a guarda de Boo e seus irmãos, um relatório foi feito ao DCIF pela polícia, que havia respondido a uma situação em um acampamento. A polícia foi chamada depois que várias pessoas testemunharam Sherry gritando com Boo, que na época tinha 4 anos, agarrando-o pelo pescoço e pelo rosto e batendo nele várias vezes. Ela então o arrastou pelo braço e o jogou dentro de uma barraca. Várias pessoas ouviram choro e gritos, o que as levou a chamar as autoridades naquele momento. 4 dias após o incidente no acampamento, o DCIF designou uma assistente do Serviço de Proteção à Criança para investigar o caso e realizou uma entrevista na casa de Sherry. Então, mesmo que parecesse que eles estavam fazendo o trabalho corretamente, houve vários problemas com a visita que aconteceu. Primeiro, as entrevistas com as crianças foram feitas bem na frente da avó delas, então elas não puderam falar livremente. E segundo, eles nunca entraram em contato com a policial que atendeu a ocorrência quando isso aconteceu, então eles não tinham muitas informações sobre a situação real. O relatório permaneceu aberto até março de 2018, mais de 8 meses depois de ter sido aberto, e então foi encerrado e marcado como infundado. Isso significa que eles não acharam motivo para acreditar em abuso, já em janeiro de 2018, menos de 6 meses após o incidente no acampamento. O DCIF entrou com um pedido no tribunal para tornar Sherry a guardiã legal das crianças. E em março de 2018, o tribunal atendeu a esse pedido e tornou Sherry a guardiã legal de Boo e seus irmãos. Além disso, cabia a Sherry decidir quando Danielle poderia ver seus filhos. Em abril de 2018, Danielle entrou em contato com o Departamento de Polícia de Laconia, porque Sherry não estava deixando ela ver seus filhos. E entre 17 e 30 de abril de 2018, impressionantes, 6 denúncias foram feitas. 6 denúncias de abuso foram feitas por pessoas de setores distintos da escola primária das crianças. Uma enfermeira da escola observou em um dos irmãos de Boo vários hematomas e arranhões no braço, além de hematomas, arranhões e escoriações no rosto. Ele também tinha contusão na cabeça. E devido à gravidade da contusão, a escola entrou em contato com a avó deles e informou que ele precisaria de uma avaliação médica para poder voltar à escola, pois temiam que ele pudesse ter sofrido uma concussão. Agora, surpreendentemente, Sherry realmente levou o irmão de Boo a uma sala de emergência, mas ela fez questão de escolher um hospital que ficava a quase 1 hora de Laconia, porque em Laconia, enfermeiros e médicos já haviam levantado preocupações sobre incidentes anteriores com as crianças. Então, apesar dos melhores esforços dela para encobrir, a equipe dessa sala de emergência também percebeu os sinais de alerta. Durante essa visita ao hospital, muitos outros ferimentos foram documentados no menininho. Além de todas as desculpas que Sherry tentou dar para justificar os ferimentos, Sherry inicialmente tentou fingir ignorância.
No entanto, quando isso não funcionou, ela disse que os ferimentos eram porque o menininho estava brincando com o irmão, Boo, e acabou sendo muito brusco. E durante essa visita, Sherry chegou a dizer em um momento que o menininho tinha caído de cabeça nas arquibancadas da escola. Depois foi confirmado que essas arquibancadas nem existem. No hospital foram tiradas 90 fotos documentando os sinais de abuso no menininho. E ficou bem documentado no relatório da enfermeira registrada que essas lesões não foram acidentais. Ficou claro que o menininho tinha sido espancado, além de ter sido agarrado com força pelo rosto e pelas orelhas. Também foi observado que os hematomas nos braços dele eram devido ao fato de o menininho ficar algemado por horas todos os dias. Agora, se o DCIOF tivesse ido à casa depois disso, eles teriam notado que Dennis e seus outros irmãos tinham marcas semelhantes em seus corpos. Apesar disso, o DCIF ignorou os apelos contínuos de Danielle por uma investigação mais aprofundada. E eles ainda tiveram a coragem de dizer a ela que não havia informações suficientes para tirar seus filhos de casa. O relatório não foi enviado para eles? Porque se isso estava claramente declarado no relatório da enfermeira registrada, então qual é o problema? Como isso não é documentação suficiente? O assistente social designado afirmou que faria visitas de acompanhamento, mas elas nunca ocorreram. Agora, Daniela continuou visitando seus filhos quando sua mãe permitia, e ela percebeu hematomas nas bochechas deles e sabia exatamente de onde vinham. Porque quando era criança, sua mãe a segurava pelo rosto e deixava exatamente as mesmas marcas que as crianças tinham. Daniela também achava que todos os seus filhos estavam magros demais. Em outra visita à casa de sua mãe para o Natal de 2018, Daniela descobriu que as condições de vida deles tinham passado de bastante bagunçadas para deploráveis. A casa de Sherry em Laconia era repugnante. Havia fezes humanas e de cachorro espalhadas pelo chão em todo o lugar. Ela também colocava trancas nos armários e na geladeira, então as crianças tinham que pedir permissão para comer ou beber alguma coisa, o que ela muitas vezes não permitia. Então eles bebiam água do vaso sanitário e, quando faziam isso, também eram punidos por isso. As crianças também eram obrigadas a usar baldes como banheiro. Depois disso, Danielle disse que ligou para o DCIF todos os dias, mas seus relatos ou eram descartados ou os casos acabavam sendo encerrados como infundados novamente. Vários vizinhos de Sherry se lembram de ouvir batidas, estrondos e gritos através das paredes, e todos eles ligaram para as autoridades várias vezes. Em várias dessas ligações gravadas, policiais podem ser ouvidos dizendo coisas como: "Estamos familiarizados com esse endereço, mas não é motivo de preocupação", ou "Eu estive nesse endereço outro dia, não dei seguimento". Uma vez, em 5 de janeiro de 2019, uma das vizinhas de Sherry ligou para a polícia de Laconia. Ela relatou gritos e batidas vindos do apartamento de Sherry. Ela achou que Sherry provavelmente, abre aspas, estava espancando as crianças. Foi o que ela disse à polícia. Ela disse que eram 11 da noite e tudo o que conseguia ouvir era Sherry gritando e as crianças gritando de volta. O policial que atendeu a ocorrência simplesmente registrou como uma reclamação de barulho depois que Sherry disse a ele que estava fazendo uma das crianças subir e descer as escadas 10 vezes porque tinham urinado na parede. E depois que a criança confirmou essa história, com medo da avó, tenho certeza. O policial apenas disse para ela tomar mais cuidado com os vizinhos porque já era tarde e foi embora. Um dia, Danielle recebeu uma mensagem de voz da mãe dela. Sherry acidentalmente ligou para Danielle do bolso e deixou uma mensagem longa. Nessa mensagem, dá para ouvir ela gritando obscenidades e insultos para as crianças. Você pode ouvir ela gritando coisas como: "Eu te odeio" e "Você é um cachorro imundo, filho da mãe". Danielle compartilhou essa mensagem de voz com a polícia e, mesmo assim, nada foi feito. É francamente assustador o quão pouco caso o Departamento de Polícia de Laconia fez dessas crianças nesse caso. Então, em julho de 2019, Danielle foi informada de que uma de suas filhas havia sido presa com fita adesiva a uma cadeira em um acampamento e deixada do lado de fora. Durante a noite e parte da manhã seguinte, até que pessoas intervieram, esse evento horrível resultou em outro caso e uma nova análise pelo DCIF.
No entanto, isso só aconteceu depois que Danielle entrou com uma petição de emergência para encerrar os direitos de tutela de sua mãe. E dessa vez eles meio que fizeram a coisa certa. A criança presa à cadeira com fita adesiva durante a noite foi retirada da casa de Sherry e colocada de novo sob os cuidados de Danielle. No entanto, as outras 3 crianças permaneceram na casa de Sherry. Por qual motivo, eu não faço ideia. Eles pensam que ela só fará isso com ele e, após sua partida, tudo ficará bem. Todas as outras crianças também têm hematomas e marcas. Acordem. Em vez de tirar Boo e seus outros 2 irmãos de casa, eles simplesmente colocaram um plano de segurança em prática, que não faz absolutamente nada, como já vimos tantas vezes antes. Quando o filho de Danielle foi colocado de volta sob seus cuidados, ele foi entrevistado pelos investigadores e contou que sua avó o prendeu na cadeira com fita adesiva e também o agrediu. E Boo com um cinto e, como você imagina, nada foi feito. Apavorada por Boo, assim como pela segurança dos outros filhos, Danielle começou a pedir ajuda várias vezes por dia. Ela ligou para o escritório do defensor da criança, para a polícia e todas as autoridades que lembrava. Ela estava completamente desesperada e implorando para que tirassem aquelas crianças da mãe dela e literalmente as colocassem em qualquer outro lugar. Mas ali, apesar da gravidade da situação e de todos os esforços dela, o sistema judiciário falharia. Danielle e sua família, e ela nunca mais veria um de seus filhos novamente. Porque depois disso, Sherry parou de deixar Danielle ver seus filhos completamente. Meses depois, na véspera de Natal de 2019, Danielle chegou mais cedo para o seu trabalho de limpeza no Hospital Elliott. Ela estava lá há menos de 1 hora quando um policial estadual entrou e pediu para conversar com ela. Ela disse que sentiu um grande nó no estômago. Enquanto eles entravam em uma sala vazia, o policial olhou para ela e disse que Boo estava morto. Ela ficou absolutamente devastada, mas também estava com raiva porque sabia que algo ia acontecer. E ela tentou pedir ajuda em todos os lugares que conseguiu pensar, e nada foi feito. Ela se esforçou tanto para ter seus filhos de volta. O policial disse para Danielle que eles não tinham certeza do que aconteceu, mas Danielle sabia. Só havia um adulto na casa naquele momento. Faça as contas. Uma ligação ao 190 ocorreu por volta das 8h da manhã. Na manhã de 24 de dezembro de 2019, sobre uma criança inconsciente no apartamento de Sherry, na 103 Blueberry Lane, em Laconia. Quando os primeiros socorristas chegaram ao local, Boo estava inconsciente. Ele foi então levado para o Hospital Geral Regional de Lakes, onde foi declarado morto. Agora, só em maio de 2020 foi realizada uma autópsia no menininho, e naquele momento foi determinado que a causa da morte dele foi traumatismo craniano e cervical por objeto contundente. Foi considerado homicídio. Você pensaria que a polícia iria atrás da Sherry imediatamente, certo? Não. De julho de 2017 até o dia em que Boo foi assassinado, na véspera de Natal de 2019, houve pelo menos 27 denúncias críveis que o DCIF recebeu de familiares, policiais, diretores de escola, professores, assistentes sociais, enfermeiras, uma orientadora, funcionários do hospital e denunciantes anônimos, todos dizendo que Boo, junto com seus irmãos, estavam sendo abusados pela Sherry. Eles relataram que Dennis e seus irmãos, entre outras coisas, foram agredidos, empurrados, chutados, esbofeteados, privados de comida e água, forçados a subir e descer escadas repetidas vezes, trancados no porão, amarrados com fita adesiva e algemas, obrigados a usar baldes como banheiro, sufocados, forçados a tomar banhos frios e deixados do lado de fora por horas no frio do inverno, sem roupas adequadas ou sapatos. Sherry disse que só foi entrevistada pela polícia por cerca de 1 hora após a morte do neto. Só isso. E desse momento até a divulgação do laudo da autópsia, ela contou tantas histórias contraditórias. Mas depois que o laudo da autópsia saiu e foi descoberto que a causa da morte dele foi traumatismo por objeto contundente, Sherry começou a manter a mesma versão da história, que na verdade, os primeiros socorristas tinham batido a cabeça dele na ambulância enquanto o levavam para fora,
Mas eles jogaram ele ou empurraram ele com força contra a ambulância, porque bater a cabeça, embora machuque, não teria matado ele. Sherry, tá bom? Essas histórias bizarras e contraditórias, assim como o comportamento suspeito de Sherry logo após a morte dele, passaram despercebidos pela polícia. Assim como todos os outros relatos que já tinham sido feitos antes, Sherry não falou mais com as autoridades desde então e disse que foram rudes com ela. Ela também deixou o estado e foi morar no Maine. Ela também disse que não sabia de todos os relatos que foram feitos contra ela no DCIF. E ela tentou alegar que ainda assim nunca recebeu comida, roupas ou dinheiro suficiente para as crianças. E mais recentemente, Sherry também tem outra teoria que ela está lançando por aí. Ela está dizendo que Boo tinha um problema com bebida, mas não esse tipo de bebida. Ela disse que ele já tinha sido visto no hospital antes por preocupações com desidratação. No entanto, isso foi 1 ano antes dela sequer receber as crianças e 3 anos antes da morte de Boo. Então, o que isso tem a ver com o caso? Nada, certo, nada. Ela também disse que ele molhava o pijama antes de dormir para poder sugar a água dele. Talvez porque você negava água a eles, não por causa de desidratação. Ela também disse que Boo estava doente horas antes de morrer, mas não quis dizer quais eram os sintomas. E então ela disse que talvez o mofo no meu apartamento tenha causado isso nele, mas todo mundo estava bem, e agora mofo causa trauma por objeto contundente. Sherry também contou para Danielle, em um momento, que antes da morte de Boo, ele estava tendo alucinações e não conseguia comer nem beber. Ela disse que ele sabia que ia morrer e que o diabo estava lá para levá-lo. Até 2023. Danielle Vaughn, desesperada por respostas e justiça para seu filho, processou o Departamento de Saúde e Serviços Humanos de New Hampshire, DCYF. Ela manteve a guarda dos filhos que restaram e continua lutando pela justiça que Dennis Boo Vaughn Jr. merece de direito. Ela afirma que esse processo não era o que queria e que não o faz por dinheiro. É só porque ela não via outra maneira de fazer a investigação avançar e resolver isso. O filho de Danielle foi morto poucos dias depois do suposto assassinato de Harmony Montgomery, mas Danielle diz que nenhum oficial está defendendo seu menininho como fizeram com Harmony. Então ela espalhou cartazes como este por toda a Laconia. Determinada a responsabilizar alguém pela morte do filho, Danielle aproveita o sistema antes que a lei diga ser tarde demais. Ela está processando o DCIF por danos que ela entrou com a ação em dezembro do ano passado, dias antes do prazo de prescrição. Imprimiu 75 páginas de mágoa e frustração. 27 denúncias ao DCIF a partir de 2017, a maioria de profissionais obrigados a reportar como professores, enfermeiros, policiais. Culminando nos últimos meses de vida de Boo com uma enxurrada de ligações de Danielle para o DCIF, implorando para que a agência tomasse providências para proteger seus filhos. Aqui, essas pessoas estão dizendo que você não é capaz de cuidar dos seus filhos e nós vamos tirá-los de você. Vamos protegê-los e fazer o que você deveria ter feito. O escritório do procurador-geral e a polícia nunca divulgaram um suspeito, mas o processo de Danielle afirma isso. A moção de emergência apresentada pelo DCYF no dia em que Boo morreu se refere a Sherry Connor como a principal suspeita. Em resposta, o Estado não refuta isso. Sherry Connor mora fora do Estado agora. Nossas ligações e mensagens no Facebook não foram respondidas. Danielle recebeu a guarda total de seus filhos e filhas sobreviventes em 2020, mas diz que não vai descansar até conseguir justiça para Boo. O processo de Danielle alega que o DCIF violou os protocolos de investigação e também não contou a ela sobre o abuso e negligência que haviam sido denunciados por outras pessoas. Eles também deixaram de fazer visitas domiciliares e negligenciaram o acompanhamento adequado. Nenhuma prisão foi feita e não há outras informações do escritório do procurador-geral, além de que o caso está aberto e sendo investigado. Claro, no processo, o Estado nega que ele ou qualquer um de seus funcionários tenha deixado de cumprir suas funções corretamente. Quando o chefe de polícia de Laconia, Matthew Canfield, cujo departamento atendeu a chamada do 911 naquele dia, fez uma declaração pública, ele disse que eles não esqueceram nem deixaram de se importar com o caso.
Na verdade, isso está na cabeça dele todos os dias, e ele também fica frustrado com a falta de avanços no caso. Ele afirma, no entanto, que as mãos da polícia estão atadas, já que o procurador-geral está com o caso nas mãos neste momento. No entanto, o departamento dele nunca anunciou o homicídio de Dennis no Twitter, e o perfil deles inclui muitos outros crimes, inclusive a busca por Harmony. Montgomery, mas nada de Boo, nada de Dennis. Nem os perfis do departamento nas redes sociais incluem o comunicado à imprensa de maio de 2020 do gabinete do Procurador-Geral sobre a autópsia de Dennis, com o nome e o telefone do policial estadual responsável por receber informações. Michael Garrity, que era porta-voz do gabinete do Procurador-Geral, disse que houve um trabalho significativo na investigação, mas não deu nenhum detalhe. Ele também não quis dizer por que, na ausência de uma prisão, eles não buscaram a ajuda do público desde 2020. Dennis Boo Vaughan foi cremado, e sua mãe, junto com muitas outras pessoas, incluindo um grupo do Facebook chamado Justiça para Dennis Boo Vaughan, estão dedicados a garantir que a justiça seja feita para o menininho. Os advogados de Tracy Nix dizem que ela está devastada pela perda dos netos. Sempre ouvimos sobre pessoas atingidas por raio ou ganhando na loteria 2 vezes. Aqui é como se fosse a loteria da tragédia acontecendo com você 2 vezes. Quero dizer, é uma das coisas mais infelizes que já ouvi falar. E o nosso coração com certeza está com aquela família. Ezra Franklin Schock nasceu em 13 de agosto de 2020 em Sebring, Flórida, filho de seus pais, Drew e Kayla Schock. Ele tinha um sorriso lindo e era um garotinho doce que amava muito seus pais e o irmão mais velho, Asher. Sua irmã mais nova, Uriel, ou Yuri, para abreviar, Jane Schock, que tinha os mesmos pais, nasceria 2 anos depois, em 5 de março de 2022. Os pais das crianças, Kayla e Drew, cresceram em Wauchula, Flórida e foram amigos no ensino médio. Eles se reencontraram 5 anos após a formatura e logo decidiram se casar e ter filhos. Alguns meses antes de Uriel nascer, em 22 de dezembro de 2021, a mãe de Kayla, Tracy Nix, de 64 anos, e seu marido, Nunay Nix, estavam cuidando do pequeno Ezra, de 1 ano de idade. Mas naquela mesma tarde, o pai do menino, Drew, receberia uma ligação do pai de Kayla dizendo que algo havia acontecido com Ezra. Ao ouvir isso, Drew ligou imediatamente para Kayla e ela entrou no carro para correr até a casa dos pais. Indo para lá, Kayla entrou em pânico e não viu a placa de pare, pois estava distraída com o helicóptero médico sobrevoando. Isso fez com que ela colidisse de frente com outro carro, e na época ela estava grávida de 6 meses de Uriel. Felizmente, Kayla e seu bebê não ficaram gravemente feridos, e ela conseguiu sair do carro e correr até a casa dos pais. Ezra, de 16 meses, precisou ser transportado de helicóptero para um hospital próximo, onde permaneceu em coma até o dia seguinte, 23 de dezembro de 2021. Nesse momento, ele faleceu. Depois descobriram que enquanto o pai de Kayla, Ney, estava fora resolvendo algumas coisas. Sua mãe, Tracy, era a responsável por cuidar de Ezra, ou pelo menos deveria estar cuidando de Ezra. Mas em vez disso, a avó acabou adormecendo no sofá, e o bebê de 16 meses conseguiu abrir a porta e sair para fora. Ele conseguiu passar por baixo de uma cerca e chegar até o lago de retenção que ficava a algumas centenas de metros da casa de Tracy. Esse era um lago com o qual o garotinho já estava familiarizado também, porque ele já tinha alimentado patos ali várias vezes com o avô no passado. Mas, infelizmente, sem supervisão, dessa vez Ezra se afogou. Como Kayla estava grávida de Uriel, os médicos queriam garantir que o bebê não nascesse prejudicado, então sugeriram que os detetives não dessem nenhuma informação sobre a morte de Ezra que pudesse deixá-la muito abalada ou emocionalmente perturbada. Mesmo que as autoridades tenham tentado apresentar acusações contra Tracy em relação à morte de Ezra, isso não seria possível porque um tribunal da Flórida declarou que um erro de julgamento isolado não estabeleceria negligência culposa da parte dela. Segundo Kayla, mãe de Ezra, ela não sabia que a polícia havia tentado acusar sua mãe, Tracy. Ela não seria informada disso, seja por ordens do médico dela. Todos os fatos em torno da morte de Ezra só muito tempo depois, quando outra tragédia aconteceu. Então, nesse meio tempo, é claro, Kayla não acreditava que sua mãe jamais machucaria intencionalmente seu filho, muito menos matá-lo. E como nunca foram apresentadas acusações contra Tracy, Kayla foi levada a acreditar que a morte de Ezra foi apenas um terrível acidente. Então, ela estava disposta a dar outra chance para sua mãe.
Mas ao mesmo tempo, Kayla e Drew não confiavam exatamente nela para cuidar do filho mais velho ou do bebê deles, Uriel, que logo estaria chegando ao mundo após o nascimento de Uriel. O pouquíssimo tempo que Tracy via ela e o irmão mais velho era quase sempre supervisionado. Em 1º de novembro de 2022, quase 11 meses após a morte de Ezra, Kayla pediu à mãe, Tracy, que cuidasse da pequena Uriel, de 7 meses, enquanto ela ia ao salão de beleza naquela tarde. Seria só por um tempinho, talvez 4 ou 5 horas, no máximo. Tracy concordou e disse à filha que iria almoçar com algumas amigas e que levaria Uriel com ela. Essas eram pessoas que Kayla conhecia há anos, então ela confiava nelas. O restaurante também ficava a poucos minutos de onde ela estava fazendo o cabelo, então ela se sentiu confortável em deixar a filha aos cuidados da mãe. Mas poucas horas depois de Kayla deixar Uriel com Tracy, alguém do departamento do xerife do condado de Hardy apareceu na porta de Kayla. Quando ela atendeu, o policial disse: "Seu bebê está morto." Kayla respondeu perguntando: "Desculpe, o quê? Eu sei, Ezra está morto. Por que você está aqui? Tipo, o que é isso?" Mas o policial não estava falando sobre Ezra, ele estava falando sobre Uriel. Depois que Tracy terminou o almoço com Uriel e suas amigas no Beef O'Brady's, ela levou a si mesma e sua neta de volta para casa em seu SUV Lexus. A viagem durou cerca de 7 minutos. No trajeto, Tracy deu mamadeira à menina, que logo adormeceu. Quando chegaram de volta à casa da avó, Tracy se lembrou de olhar pelo retrovisor e não ver nada. Então, ela saiu do veículo, deixando Uriel para trás. Assim que entrou, Tracy cuidou do cachorro e depois tocou piano, por um bom tempo. A avó nem se lembrou que Uriel ainda estava em seu SUV quando mais tarde voltou ao veículo e o dirigiu do jardim da frente até o celeiro nos fundos. Lá, ela conversaria com o marido por alguns minutos enquanto esperava sua outra filha, Rebecca, e seu neto chegarem. Foi então que Tracy finalmente se lembrou de sua neta e perguntou ao marido: "Ney, quando foi que Kayla pegou Uriel?" Ao que ele respondeu: "Eu não sei. Estive do lado de fora o tempo todo." Tracy começou a entrar em pânico e abriu a porta do carro de repente. Sentado lá, ainda preso na cadeirinha, estava Uriel, de 7 meses. Ela estava visivelmente sem vida. O avô de Uriel, Nai, imediatamente tirou o bebê da cadeirinha e a colocou no chão. Em seguida, começou a fazer RCP. Mas já era tarde demais. Uriel não se mexia nem respirava, ela já tinha partido. O macacãozinho dela estava completamente encharcado de suor e o rigor mortis já havia começado a se instalar. As temperaturas lá fora naquele dia chegaram a 32 graus, o que significa que dentro do carro, com os vidros fechados, ficou ainda mais quente. A outra filha de Tracy, Rebecca, chegou em casa com o filho e ligou para o 911. Na ligação, ela pergunta à mãe: "Tracy, há quanto tempo Uriel estava no carro?" E Tracy responde: "Há um tempo." 911, qual é a sua emergência? 1478, Rua Kazem. O que está acontecendo no 1478, Rua Cambridge? Estou aqui com minha sobrinha democrata. Eu não sei, acabei de chegar, mas precisamos de emergência médica. Tipo, imediatamente. Queenstown? Ray, sua sobrinha foi deixada no carro. Ela está respirando? Eu não sei. Meu pai tem estado... Eu não faço ideia. Eu nem consigo abaixar isso de novo. Minha mensagem é, então... Você pode só ir até ela e responder algumas perguntas? Ah, não, eu não sei o que está acontecendo. Não posso. Minha mãe é a impostora. Eu não posso. Eu literalmente não posso. Não posso falar com seu pai se ele está com sua sobrinha. Meu pai está com ela agora. Meu pai tem uma... Ai, meu Deus, quantos anos tem sua sobrinha? Ai, meu Deus, isso é muito, muito, muito ruim. Ai, não. Oh, senhora. Sim, meu nome é Rebecca Hooker. Meus pais se chamam Nick Maluco. Certo, qual a idade da sua sobrinha? Eu não sei, ela tem só alguns meses de idade. Ok, preciso que você fique com ela e preciso saber se ela está respirando. Preciso saber. Agora. Parece que não. Ok. Então parece que ela não está respirando. Dina, quanto tempo ela ficou no veículo?
Eu não faço ideia. Acabei de chegar. Por favor. Ok, ele já está a caminho. Eu vou dizer pelo telefone. Você quer saber? Falei que colocaria na sua boca. Ai, senhor. Quer dizer, Bem, eu tenho meu filho de 12 anos. Quer dizer, quantos anos tem meu nome? Vai ser o bebê? Tudo bem, Keila. pegue sua cabeça, por favor, vou te levar para casa. Não acredito que está bem. Tudo bem. Eu entendo que essa é a Kyla, que é a mais nova. Sim. Tá bom. Eu preciso falar com alguém porque quero fazer RCP nela. Ei, meu pai está fazendo isso agora. Tá bom, ela vai acompanhar o progresso dela. Ei! Como você está indo, RCP? Ai, meu Deus, ela está morta. Meu Deus, como ela está. Os olhos dela estão abertos, ela está toda na respiração. Eu não vou respirar até meu filho chegar em casa. Isso mesmo. E eu disse amor no carro. Ei, Keila, já está quase pronta? Não, eu estou. Ah. Meu Deus, isso é. Desculpa, eu vejo algo que não consigo. Ok. Vamos, querida, termina, por favor, vamos. Ai, meu Deus, Tracy. Ai, senhor, tudo bem? Tudo bem, eu sei que você está indo para a pista. Tem alguma maneira de eu falar com alguém que está aí em Tracy? Aí? Olha, eu não sei para onde ela foi. Eu não sei onde ela está, eu não sei. Seu pai sabe fazer RCP em um bebê? Sim, ele sabe, você está fazendo certo, ele está aqui. Ai, meu Deus. Ok, sei que você acabou de chegar. Alguém pode dizer há quanto tempo ela está assim? Mãe, eu não sei onde ela está de volta. Quanto tempo ela ficou no bar? Um tempo ela ficou no carro? Não fique bêbada longe de você. Tudo bem, senhora. Não sei se ela a levou para almoçar. E então, quando ela desceu, ela simplesmente foi deixada no carro. É. Pouco depois de ter descoberto o corpo da neta, Tracy se virou para longe do SUV e correu em direção ao celeiro. Ela depois afirmou que estava procurando algo, qualquer coisa para se machucar. Tracy queria desaparecer e disse que não suportava encarar sua filha e o marido dela para contar o que tinha acontecido. Mas a avó não acabou se machucando porque a polícia chegou ao local pouco depois. Quando eles chegaram, Tracy foi ouvida na câmera corporal da polícia dizendo: "Eu não quero encarar ninguém, eu não consigo encarar minha filha, eu não posso fazer isso." Estou tendo déjà vu bem quando estou chegando, porque estou vendo exatamente a mesma cena que vi quando cheguei com Ezra. E eu só penso, você só pode estar brincando comigo. E eu nunca, em 1 milhão de anos, teria pensado que isso aconteceria de novo. Eles me disseram que meu bebê morreu. Você ficou completamente em choque? Quero dizer, a dor deve ter sido insuportável. Com certeza, eu me lembro perfeitamente de ter largado o telefone e gritado. Saber que, no fim das contas, a pessoa que me trouxe ao mundo é a pessoa que destruiu o mundo dele, o meu mundo, o do meu filho. Isso é simplesmente insuportável. A avó então se recusou a falar com qualquer pessoa sobre a tragédia pelos próximos dias. O marido dela acabou internando-a em uma clínica de saúde mental para que lidasse com o ocorrido. Enquanto isso, um legista determinou que Uriel havia morrido de hipertermia como resultado de ter sido deixado em um veículo por um adulto durante várias horas. Com os vidros fechados e o veículo desligado, a morte dela foi considerada homicídio. A avó de Uriel, Tracy Nix, foi presa e acusada de homicídio culposo agravado e de deixar uma criança desacompanhada em um veículo motorizado. Ela pagou fiança pouco depois, e assim que Tracy voltou para casa, disse que não queria comer, sair da cama ou sequer existir. Ela foi transferida para outra clínica de saúde mental, onde permaneceu por 7 semanas. Ao falar com as autoridades, Tracy afirmou que apenas esqueceu Uriel.
Tracy afirmou que, quando saiu do carro, não entrou correndo em casa para fazer nada específico. Ela simplesmente esqueceu completamente da neta. Parte do motivo pelo qual Tracy esqueceu de tirar Uriel do SUV, segundo ela, foi porque, quando ela buscou a bebê no trabalho da mãe, Kayla foi até o SUV para instalar a cadeirinha para ela. Normalmente, ela seria colocada atrás do banco do passageiro. Mas como havia um carro estacionado muito perto daquele lado, Kayla acabou colocando a cadeirinha atrás do banco do motorista. Mas eram apenas 10 minutos de carro do restaurante até a casa de Tracy. E a avó nunca tinha mostrado nenhum sinal sério de problemas de memória que pudesse ter contribuído para isso. Na verdade, Tracy era uma mulher muito inteligente, formada em psicologia e trabalhou como diretora e educadora por 39 anos, sendo muito respeitada. Então, como duas crianças poderiam morrer sob seus cuidados? A mãe de Uriel, Kayla, e o pai, Drew, estavam com toda razão revoltados e queriam ver Tracy ir para a prisão pelo que ela havia feito. Porque, embora Kayla acreditasse anteriormente que a morte de Ezra tinha sido apenas um acidente, ela não conseguia entender como outro acidente poderia acontecer menos de um ano depois. Nesse momento, os pais receberam o relatório completo do incidente sobre a morte de Ezra, quando começaram a surgir os sinais de alerta. Tracy tinha sido a principal cuidadora de Ezra naquele dia. Em dezembro de 2021, segundo seu marido, Ney, ele tinha saído para ir ao Walmart. Ao sair, Ezra dormia na poltrona reclinável. Tracy ainda estava acordada, mas ela diria às autoridades que quando seu marido saiu, ela na verdade estava dormindo no sofá, enquanto Ezra dormia perto dela, na poltrona reclinável. Porém, mais tarde ela mudaria essa história e diria que estava acordada quando o marido saiu e que só adormeceu um pouco depois. Quando ela adormeceu, Ezra também ainda estava dormindo naquele momento. De acordo com Ney, ele também havia colocado um batente de porta pesado na frente da porta externa antes de ir ao Walmart. Porque Ezra sabia como abrir a porta e ele não queria que ele saísse por acaso. Mas Tracy diria às autoridades que Ezra não conseguia abrir portas. Só os gatos conseguiam. Ela também afirmou que o batente de porta não estava no lugar, como Ney disse. Então, em algum momento, enquanto Ney estava no Walmart, Tracy acordou e descobriu que Ezra havia sumido. Então ela percebeu que a porta de entrada da garagem também estava aberta. Então entrou no carro e dirigiu até o final da entrada procurando seu neto. Só quando Tracy se virou e começou a voltar para casa que ela percebeu Ezra de bruços no lago. Foi então que um vizinho ligou para o 911 depois de ouvir a avó gritando e vê-la fazendo RCP em Ezra. Então, por que os relatos de Tracy e Ney sobre o doorstop estar lá eram diferentes? Será que Tracy estava tentando colocar a culpa no marido por Ezra ter saído de casa? Ela também disse originalmente que quando ele saiu para ir à loja, ela estava dormindo. Então, possivelmente Tracy também tinha tomado algum medicamento controlado antes de Ezra ficar sob seus cuidados, um medicamento que tem a sedação como um dos principais efeitos colaterais. Apesar das inconsistências sobre a morte de Ezra, as autoridades disseram a Kayla que, a menos que ela achasse que sua mãe havia segurado e matado intencionalmente o filho debaixo d'água, não poderiam fazer mais nada sobre o caso. Em janeiro de 2025, Tracy Nix iria a julgamento pelas acusações relacionadas à morte de Uriel. Quando isso aconteceu, a defesa tentou dizer que ela não era responsável pela morte do bebê, mas sim que a culpa era do medicamento prescrito para Tracy. E a morte de Uriel foi apenas um incidente isolado. O que sabemos que claramente não é verdade, porque ela também deveria ser responsável por Ezra quando ele morreu sob seus cuidados. No julgamento, não permitiram mencionar sua morte. O que não parece justo, especialmente porque a advogada de Tracy pôde afirmar que a morte de Uriel foi um incidente isolado. Então, na época da morte de Uriel, Tracy estava tomando medicação prescrita, Cymbalta e Ambien, e a advogada dela alegou que isso poderia ter feito com que a avó ficasse esquecida o suficiente para deixar a neta no carro. Tracy também estava tomando lorazepam para a apneia do sono, e isso pode causar efeitos sedativos graves, além de problemas de atenção e concentração. Mas se Tracy estava tão medicada a ponto de simplesmente esquecer a neta no carro, então será que ela deveria estar dirigindo logo antes disso? Se a medicação dela era um problema tão grande, será que ela deveria ter sido responsável por cuidar de crianças? De acordo com o marido de Tracy, Ney, ele não percebeu que havia algo errado com ela na época.
Mas agora, olhando para trás, ele consegue ver que houve algumas mudanças em sua esposa. Ao final do julgamento, Tracy Nix, de 67 anos, seria considerada culpada pela acusação de deixar uma criança desacompanhada em um veículo por mais de 15 minutos, causando grande dano corporal. No entanto, o júri a declarou inocente da acusação de homicídio culposo qualificado de uma criança. Antes de Tracy receber sua sentença, Kayla, mãe de Uriel e Ezra, falou e disse para Tracy: "Eu ainda te amo. Eu odeio isso, eu odeio aquilo. Eu tive que escolher, mas você sabe, eu precisei fazer isso, mas isso não muda o que sinto no meu coração." A mãe também disse que gostaria que Ezra e Uriel soubessem que ela e o pai deles, Drew, os amavam e que sentiam muito, porque eles eram as crianças mais lindas. E eles foram levados por alguém em quem acreditavam ser digno da confiança deles, disse também a avó. Aqui está o que ela disse. Eu acho que você tem a impressão de que eu não lamentei e que eu não me importei com seus filhos. Drew, eu senti isso especialmente vindo de você, e isso não poderia estar mais longe da verdade. Depois que ela se foi, eu fiquei na cama por semanas, ou pelo menos foi o que pareceu. Eu não comia, não me importava se comia, não cuidava do meu corpo, não queria sair de casa. Eu dizia para Ney várias vezes: "Eu sei que você quer preparar algo para o jantar, mas eu simplesmente não me importo. Eu simplesmente não me importo." E eu fiquei assim por muito tempo, até que finalmente decidi que precisava fazer algo a respeito. E os tribunais foram gentis o suficiente para me permitir ir para a Blackberry. A Blackberry era um centro para álcool, drogas e traumas, e eu estava lá por causa de trauma. E eu fiquei lá por 7 semanas. Então passei 2 semanas em Peace River e 7 semanas na Blackberry. Isso ajudou porque eu via um psiquiatra todos os dias, um psicólogo ou uma terapeuta. Eu via um dos dois todos os dias. Meu medo de simplesmente entrar direto em algum tipo de aconselhamento era esse. Se eu algum dia abrisse essa caixa e depois não visse alguém por mais uma semana, eu nunca teria conseguido lidar com isso. Mas depois de 7 semanas de atenção intensiva e terapia, quando cheguei em casa, comecei a fazer terapia toda sexta-feira. Até, na verdade, a sexta-feira antes do julgamento. Então, por quase 2 anos, tentando entender tudo isso, só tentando mesmo. E eu só quero seguir em frente e fazer outro comentário que o Drew disse que você nem tinha recebido um pedido de desculpas meu, você não tinha recebido um pedido de desculpas, porque eu não tinha permissão para falar com você, eu não podia ficar perto de você. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu daria qualquer coisa, inclusive minha vida, se Uriel ou Ezra, ou os dois, pudessem estar aqui. E eu realmente quero dizer que eu daria minha vida se eles pudessem estar aqui. Mas não foi assim que Deus quis que fosse, e eu não consigo explicar além disso, mas não foi assim que Deus quis que fosse. Então eu tenho que descobrir como viver. Porque eu nunca machucaria seus bebês de propósito, você precisa saber disso. Você precisa saber que eu simplesmente nunca machucaria eles de propósito. Eu amei seus bebês com todo o meu coração, eu amo seus bebês. Então, se eu tiver que pedir desculpas, quero dizer, se eu tiver a oportunidade de dizer que sinto muito, isso é tão pequeno e insignificante, mas talvez, se eu dissesse que eu literalmente daria minha vida por eles, talvez isso fizesse o meu pedido de desculpas ter mais significado. Eu faria isso se isso os trouxesse de volta, você precisa saber disso. Eu não sei mais o que dizer. Eu provavelmente poderia continuar falando, mas o importante é que você saiba que eu nunca machucaria seus bebês. Eu simplesmente não faria isso agora. Mesmo que um psiquiatra que falou durante o julgamento tenha dito que Tracy era uma das pessoas mais genuínas que ele já entrevistou e que ela era honesta e demonstrava remorso, isso não é exatamente o que o juiz diria sobre a avó.
Antes de ela ser sentenciada, ele acreditava que Tracy estava apenas demonstrando tristeza e não remorso. Ele disse: "Vejo ela mais preocupada com a imagem na comunidade do que com a morte da criança. Não acho que tenha mostrado remorso, apenas tristeza." Tristeza não é o mesmo que remorso. O juiz então deu a ela a sentença máxima possível, que foi de 5 anos de prisão. Fiquei aliviada ao saber que haveria responsabilidade, reconhecimento e uma conclusão para essa parte da história. Uma das nossas lutas nesse caso foi a exclusão da minha outra história, sobre meu filho que se afogou sob os cuidados dela. Então, para nós, isso é uma vitória para Yuri. Mas eu tenho um filho chamado Ezra, e ninguém falou sobre ele, e ele morreu sob os cuidados dela. E não tenho responsabilidade ou resposta para isso. Sigo buscando respostas sobre o que ocorreu nesse caso e por que ele não foi considerado digno de acusação na época. Então, nós vamos voltar a conversar com o Estado e ter mais algumas conversas para ver, mas neste momento estamos aliviadas. A filha e eu tivemos um momento muito difícil com ela sendo levada e eu acabei me afastando naquele momento. E não é algo que eu jamais chamaria de vitória para mim, é uma vitória para a justiça pela minha filha. Somos gratas aos jurados pelo tempo dedicado, aos especialistas, à polícia, aos paramédicos e a todos que participaram deste julgamento. Somos realmente gratas pela consideração, pelo tempo e pela energia que vocês dedicaram, assim como vocês da mídia. Sou muito grata pela oportunidade de contar minha história e me expressar. Sim, dando aos nossos filhos a chance de mostrar ao mundo que eles foram incrivelmente desejados, amados e valorizados por nós. Estamos felizes, no fim, com o que o Estado nos proporcionou neste caso, com Ezra ou com Yuri, e eu continuo procurando uma maneira de lidar com a questão do meu filho Ezra, porque é algo que eu sinto que merece atenção. O Freeb sendo considerado inocente. Isso dói, mas sou grato por termos conseguido alguma coisa. Eu não queria vê-la ir embora de novo, como tem feito nos últimos 2 anos, vivendo normalmente. Fiquei feliz em ver que o júri entendeu o nosso lado, mesmo que eles não tenham dado a sentença máxima, ainda assim, como eu disse, foi uma forma de justiça. Bem, como filha dela, eu lutei o tempo todo para entender o porquê. Não podia simplesmente haver essa responsabilidade e admitir o que aconteceu. Tipo, por que fizemos isso? A destruição que veio desse processo também é praticamente inimaginável. Sabe, meus filhos estão mortos, mas eu perdi muito mais do que isso. Meu filho perdeu um irmão e uma irmã. Sabe o que eu quero dizer? A gente olha por esse ponto de vista e sabe, na verdade... A gente defende nossos filhos. O advogado de Tracy considera a absolvição da acusação de homicídio culposo qualificado uma vitória, mas planeja recorrer da condenação dela na outra acusação. Ele afirmou que pretende apresentar depoimentos de especialistas que não foram permitidos durante o julgamento da Tracy. Esse depoimento diz que ela havia tomado uma dose dupla de Ambien no dia em que estava cuidando do Uriel, embora eu não entenda como isso vai ajudar no caso dela. Se ela tomava o dobro da dose prescrita de um remédio, isso não é culpa dela? E ela não deveria ser igualmente responsável, se não mais, pela morte da neta dela? O funeral de Ezra Schock foi realizado na terça-feira, 28 de dezembro de 2021, na Primeira Igreja Batista, em Wauchula, Flórida. O funeral da irmãzinha dele foi realizado menos de um ano depois, em 8 de novembro de 2022, também na Primeira Igreja Batista.